Olá, meu nome é Marcela Matavelli, eu sou analista da Embrapa Pesca e Aquicultura e eu vou falar um pouco sobre o sisteminha Embrapa, alternativa para a segurança alimentar em tempos de Covid. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é o sisteminha Embrapa, sobre os princípios do sisteminha Embrapa, integração de culturas e por onde começar. Então, pessoal, o que é o sisteminha Embrapa? O sisteminha Embrapa ele é um modelo de produção agrícola sustentável que tem culturas animais e vegetais que são interligadas pelo cultivo de peixes. Então, é através da água dos peixes que as culturas são irrigadas e também o pasto das galinhas pode ser irrigado com a água do peixe. Além disso, o peixe fornece alimentação para a família e as galinhas fornecem ovos, aí tem os frangos de corte que podem fornecer alimento para a família. Essa tecnologia ela foi pensada para uma família de 4 pessoas, então ela foi planejada tudo nesse sentido, como nós veremos a seguir. É uma tecnologia para pequenas propriedades, então um produtor que tiver 100 metros quadrados até 1.000 metros quadrados pode adotar essa tecnologia. Então, pessoal, ela é interligada, como eu já falei, toda pelo tanque de peixe. O tanque de peixe ele deve ficar próximo à residência, próximo de um lugar que tenha luz e água, porque ele vai precisar ser reabastecido, e também próximo das culturas agrícolas. E o sisteminha ele tem alguns princípios. O principal dele é o baixo custo. Então, todas as estruturas, como o tanque de peixes, como o galinheiro, eles podem ser feitos com material disponível na própria propriedade. Vocês podem ver que o tanque de peixes é feito de papelão, o galinheiro de taipa e o mínimo custo é possível a gente realizar com o próprio material da propriedade. Outro princípio é o plantio escalonado e em áreas pequenas. Então, se nós utilizarmos aqui o milho como exemplo, toda semana, para uma família de 4 pessoas, nós plantaríamos 5 mudas de milho. Então, ao final do ciclo de cultivo, a cada 7 dias, aquela família vai ter várias espigas de milho para a alimentação da família. E assim sucessivamente com outras culturas. As culturas são escolhidas de acordo com o que a família prefere comer. Então aqui nós sugerimos algumas culturas, temos algumas sugestões de espaçamento e o intervalo de plantio. E o terceiro ponto é a utilização dos resíduos para compostagem e para adubação de culturas. Então, a água do peixe nós podemos utilizar para irrigar a compostagem. A compostagem pode ser utilizada na adubação das culturas ou pode ser utilizada para a produção de humus, que depois será utilizado como adubação das culturas. Então, por onde começar? Esse modelo ele se inicia com o tanque de peixes. Esse tanque ele apresenta 8.000 litros, a capacidade para 8.000 litros de água. E nele nós podemos criar 150 peixes com peso até de 200 gramas. Observem que não é o peso de comércio da maioria dos estados produtores de tambaqui.
O peso de 200 gramas é o peso necessário, mínimo, para esse peixe participar de uma alimentação dessa família. Então, a cada 3 meses é possível ter aí em torno de 30 quilos de peixe. Qual é a espécie mais recomendada? A espécie recomendada é a tilápia. Aqui no Tocantins nós fizemos alguns estudos com tambaqui. Em algumas épocas do ano, quando a temperatura oscila, ele acaba desenvolvendo algumas doenças. Então, esse peixe tem que ser cultivado com certa cautela. Só que produtores que preferem comer esses peixes, a nossa recomendação é que deixe esses peixes, consuma esses peixes até 200 gramas, porque eles têm o hábito de morder a mangueira, de morder a lona. Então, vai gerar alguns prejuízos para o produtor. Então, existem vários tipos de material para construção de tanques. Pode ser utilizada a madeira, taipa, piscina. No caso aqui, se nós estivermos trabalhando com tambaqui, seria um pouco complicado utilizar a piscina. Tijolo, placa de concreto e tanque de papelão. Nessa apresentação, nós vamos tratar do tanque de papelão, porque é o mais barato e o mais acessível, qualquer pessoa pode montar na sua propriedade. Então, o que nós precisamos? De uma área plana, limpa, a gente tem que bater a enxada naquele chão todo, deixar limpo. Não pode deixar aquelas plantinhas emergentes, porque elas podem furar a lona no momento de instalação do tanque. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o chão. De que forma? Nós vamos marcar com o uso de 2 estacas. Então, nós vamos amarrar uma cordinha em uma estaca a outra, essa cordinha com a distância de 2,20 metros, e vamos riscar o chão. Uma vez marcado o chão, nós vamos selecionar algumas árvores da propriedade ou adquirir algumas estacas, mas o ideal mesmo é que selecione alguma madeira branca da propriedade. E nós vamos fazer estacas de 1,30 m. 50 centímetros dessas estacas nós vamos enterrar, tá? Então, vai ficar 80 centímetros para fora. Desses 80, 70 centímetros vão ser de coluna d'água. Então, a cada 50 centímetros, nós vamos colocar uma estaca. Nós também precisamos colocar cintas laterais, que podem ser feitas de madeira, de hastes mais leves. A gente pode utilizar bambu, taboca. Então, aproximadamente a cada 10 centímetros, 10, 15 centímetros, nós precisamos colocar uma cinta lateral. Feito isso, é só recobrir todo o tanque com papelão. Depois de colocado o papelão, nós vamos cobrir o tanque todo com lona. Lona de silo, lona de 200 micras. Recomendo vocês cobrirem até o fundo, porque à medida que vai ocorrendo chuvas, elas vão molhando esse papelão e vai ficando degradado e diminui a durabilidade do tanque. Bom, falamos do tanque, agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema desse tanque. Então, é um sistema de recirculação. A água do tanque vai para o sedimentador, que é esse balde localizado fora do tanque, sofre filtragem, uma dupla filtragem e retorna ao tanque. Como é esse filtro?
Bom, o filtro ele é um balde de manteiga. Dentro do balde tem um cano como esse perfurado. Através desse cano, a água do tanque vai sair e vai preencher essa cabeleira. O produtor deu o nome de cabeleira, esses fios de nylon azul. Cada fio de nylon desse tem uma série de bactérias e elas vão transformar a amônia, que é um composto tóxico, em nitrito e nitrato. Então a água sai do tanque de peixes e vai para o sedimentador por um processo de gravidade. Então não existe bombeamento da água do tanque para o sedimentador. No sedimentador, ela vai entrar dentro desse balde de margarina, que fica dentro, através do mangote, fica dentro do sedimentador, e vai sofrer a primeira filtragem. Aí, do sedimentador, a água é bombeada para o segundo filtro. Essa água vai sair por aqui, por esses furos, vai povoar toda a cabeleira e depois vai retornar para o tanque. Não existe declividade no fundo do tanque. A água dentro aqui do tanque, nós temos uma bombinha de aquário que ela faz a movimentação da água e a oxigenação. A movimentação da água possibilita que os sólidos fiquem todos condensados no centro do tanque. E aí o mangote, que também é preso com um peso no meio do tanque, retira todas essas sujidades. Essa cor da água é esverdeada mesmo, é assim mesmo. E nós precisamos a cada dia renovar 10% dessa água e utilizar nas culturas. Então, todos os dias nós teríamos 800 litros de água para as culturas. E o processo de aeração ele se dá através de um venturi. Então, na saída da bomba, nós colocamos uma mangueira de plástico, fazemos um furinho e colocamos uma outra mangueira daquelas semelhantes àquelas cadeiras de assento. Ou pode ser uma mangueira de aspersor também, de irrigação, também funciona. Aí ele capta o ar e insere na água e também faz a movimentação da água, né, tipo de um vórtex, e concentra os resíduos no centro. A renovação nós vamos fazer através dessa torneira diariamente. Bom, pessoal, dentro do tanque, então, nós temos duas bombas. As duas bombas são iguais, são bombas de aquário. Essa bomba que fica dentro do tanque é para fazer a oxigenação através do sistema de Venturi e também circular a água. Então, todos os compostos ficam no centro do tanque e, através do mangote, por gravidade, passam pela primeira filtragem no balde sedimentador. Depois, a água com menos sólidos é bombeada para uma segunda filtragem no filtro e volta para o tanque. E do sedimentador, através da torneira, nós retiramos todo dia 800 litros de água, que é 10% da água do tanque. Beleza, agora nós entramos na parte dos filtros. Como é que nós vamos fazer o filtro? O filtro é feito de cordas de nylon. Então nós vamos a uma casa agropecuária, adquirimos corda de nylon e desenrolamos essas cordas até ficar bem soltinho nesse aspecto dessa figura aqui. Depois nós vamos prendendo com presilhas ou enforca-gatos no fundo do balde. E ao final nós teremos o balde cheio com essas cordas de nylon
e isso vai servir como filtro. As bactérias vão ficar aderidas e vão transformar a amônia em nitrito e nitrato. Um filtro exatamente como o descrito no slide anterior é colocado dentro do sedimentador. Só que nós temos um detalhe: ao lado do mangote azul, nós precisamos fazer um buraquinho e inserir um cano 3/4 com uma garrafa PET. Para quê? Para que diariamente a gente insira uma colherzinha com metade de calcário e metade de cal. Para quê? Para controlar o pH e possibilitar a decantação dos sólidos, facilitar a decantação dos sólidos. Então, esses são os itens necessários para a construção do tanque. A apresentação vai ficar disponível para vocês por um período de 30 dias. E depois que vocês tiverem construído o tanque, vocês vão utilizando a água para irrigar as culturas já existentes. Vão fazendo o manejo dos peixes. A cada 3 meses vocês vão gastar aproximadamente 2 sacos de ração, e à medida que vocês forem evoluindo, vocês entram com o planejamento dos módulos vegetais. Provavelmente vocês vão ter aí na propriedade de vocês milho, algumas coisas plantadas, e vocês já vão utilizando a água do tanque de peixes para observar o resultado nessas culturas. E com o tempo vão inserindo os módulos de produção de acordo com o que é proposto pelo sisteminha. E com a evolução, vocês podem adotar uma composteira, e isso vai contribuir também com a adubação dos módulos de cultivo. Para encerrar, pessoal, no Brasil nós estamos já em 7 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Então nós recomendamos a vocês que procurem assistência técnica, procurem a Embrapa, que com certeza nós teremos um lugar, algum sisteminha para ser demonstrado. Agradeço, até a próxima. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.